Vou começar aqui falando sobre a situação do Maracanã, né, que cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos para Flamengo e Estudiantes dia 18 de setembro. Cara, a venda para o público geral começa na próxima sexta-feira, então ainda tem alguns dias até chegar lá. A galera tá já comprando tudo, né? Informação do Vene Casagrande. Até o momento, então, a venda foi exclusiva para sócios torcedores, a partir de sexta-feira, público geral, mas o temor dos torcedores público geral é que o ingresso nem chegue até sexta-feira, porque do jeito que está, com 30 mil vendidos, a ansiedade aí, né, nas alturas, a gente pode não ter tantos ingressos aí disponíveis, ou nenhum, né? Só, de repente, os mais caros, Maracanã Mais e tal. A verdade é que não deve ter grandes opções aí para sexta-feira. Os torcedores que não são sócios torcedores estão preocupados. É por isso que eu falo, cara, que às vezes no momento decisivo é caro, é difícil manter um sócio torcedor, mas no momento decisivo só os sócios torcedores conseguem ingresso para o Maracanã em jogos assim, né, importantíssimos como esse de quarta de final contra o Estudiantes. É uma loucura. Olha, o Flamengo definiu a programação da semana, terá uma folga na semana marcada para terça-feira, amanhã, né? Nos demais dias, os treinos comandados pelo técnico Felipe Luiz serão às 9h30 da manhã. Tá? Então o Flamengo segue treinando às 9h30 da manhã no Ninho do Urubu e viaja na tarde de sábado para Caxias do Sul, com destino, né, importante aí do Brasileirão, jogo contra o Juventude no domingo, estádio Alfredo Jaconi. Então o Flamengo se preparando já na semana para o Campeonato Brasileiro, para esse jogo contra o Juventude, um jogo muito difícil, um jogo que o Flamengo sempre costuma ter muita dificuldade jogando lá no Alfredo Jaconi. Então a gente espera de verdade que o Flamengo consiga, né, superar esse obstáculo e, quem sabe, né, ainda se destacar mais na liderança, com o Palmeiras, Cruzeiro aí podendo tropeçar. A gente trouxe ontem que o Arrascaeta e o Varela foram liberados para retornar ao Flamengo, então o Varela chegando vai ser, no caso, reavaliado no Ninho do Urubu pelo Fernando Sasaki, o chefe do departamento médico do Flamengo. Então o Guilherme Varela sentiu uma pubalgia, acredito eu que não seja nada demais, e será reavaliado no Ninho do Urubu. Já o Arrascaeta está tudo normal, apenas uma programação mesmo de preservação do jogador, e o Flamengo, então, agradecendo demais aí a seleção do Uruguai, tá? E principalmente o Marcelo Bielsa. A gente ontem falou sobre a situação do Bruno Henrique, que a defesa do Bruno Henrique aposta em recurso no pleno do STJD após derrota apertada. Foi 3-2, eles acreditam em mudança, né, nessa situação do Bruno Henrique, até porque não era nem para acontecer o julgamento, questão de prescrição, e ainda assim tem gente falando besteira. O Godoy, hein? Quantas vezes prejudicou o Flamengo, hein? O Flamengo conseguiu desclassificar do artigo que o puniria, né? Deram esses 12 jogos para não dar nada. Para não ficar escancarado. Se conseguiram entender que ele não agiu de acordo com aquele artigo, então ele não fez nada. Então, cara, eu fico impressionado a forma que falam, né? A Marília Ruiz falou o seguinte: o STJD dá, com este caso e com essa ginástica para chegar a essa punição, um péssimo precedente, porque a partir de agora basta o time defender e dizer que não prejudicou, acabou. Os auditores chegaram à conclusão que ele não foi aliciado por uma quadrilha e que ele não prejudicou o time dele, e por isso ele foi enquadrado nesse artigo. Vocês querem discutir o que a justiça determinou, querem discutir algo que vocês não entendem, porque não entendem, para estar comentando isso aí, vocês não entendem. Um negócio que já estava até prescrito, né? E aí, eu fico impressionado, cara, a forma que falam, né? E, olha só, o Neto, o Bagre Neto mandou uma das coisas mais absurdas que eu vi nos últimos tempos na justiça brasileira. E lembrou de outros casos que tiveram punições mais duras. O Romário, do Vila Nova, tomou 1 ano, o Moraes, do Goiás, ficou 1 ano, o Bruno Henrique vai ficar 12 jogos. Você precisa ouvir o que o Thiago Leifert falou sobre isso. Acho que foi um recado até para vocês.
O que o Thiago Leifert falou é um recado até para vocês. Porque o Thiago Leifert foi perfeito nesse... Eu trouxe essa semana, inclusive, sobre isso. É um recado ótimo para vocês aí. O Godoy, de novo, urgentemente atualizar o Código da Justiça Desportiva para lidar com essa nova realidade de manipulações. O Flamengo, então, vai recorrer e pedir o efeito suspensivo, mas eu fico impressionado, cara, como fica claro que os caras, quando se trata de futebol carioca, de Flamengo, né, tudo incomoda eles. Olha só, o Vene Casagrande atualizou a situação clínica do Eric Pulgar do Flamengo e projetou essa data para retorno. Eu tinha falado para vocês que seria muito difícil ele retornar para o jogo contra o Estudiantes, o primeiro jogo, que para o segundo jogo, talvez. Mas a gente já tinha trazido aqui uma previsão para final de setembro, o que dificultaria essa participação do Eric Pulgar na Libertadores, tá? Então, a gente traz aqui que o chileno tem se dedicado intensamente ao processo de reabilitação. O retorno dele aos gramados pode estar cada vez mais próximo, mas não o suficiente para jogar contra o Estudiantes, tá? Então, a previsão é que esses exames que ele está passando, né, passou agora, agora foi sexta-feira, né, hoje de novo, está passando por exames aí, tomografia e tudo mais, vão ter o resultado da tomografia, vão definir, tá, quando que ele pode jogar. Então, ele fez essa tomografia e, caso a lesão esteja totalmente consolidada, a volta do volante demorará cerca de 3 semanas, tá? Então, fazendo essa conta, não dá. Tá fora das quartas de final da Libertadores. Hoje, contar de hoje, 3 semanas, a gente está com o dia 8 de setembro, são mais, infelizmente, 21 dias, 29 de setembro, a não ser que ele consiga antecipar em alguns dias, ele vai poder jogar a Libertadores. Senão ele não vai poder jogar a Libertadores, as quartas de final da Libertadores. Joga a semi, se Deus quiser, se o Flamengo passar, né? Então, ele vai continuar esse processo de recuperação, tá? E a previsão aí, caso confirme esse prazo que foi estipulado de 3 semanas, é de 2 a 3, entre 29 e 3 de outubro ali, tá? E o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no dia 2, né, pelo Brasileirão, um dos adversários aí diretos na briga pelo título do Brasileirão. O Flamengo pode estar enfrentando o Cruzeiro já com o retorno do Eric Pulgar, tá? Então a gente tem aí, ela deve ocorrer ou contra o Cruzeiro, ou contra o Palmeiras, tá? Ou Santos, tá? Tem aí Palmeiras, a sequência que tem Cruzeiro, Palmeiras, Santos ou Bahia. Acredito que seja justamente contra Cruzeiro, tá? Ou Palmeiras. Então o Flamengo tendo aí o Eric Pulgar como reforço no Brasileirão na disputa pelo título, né? E até porque enfrenta esses adversários aí que são os que mais estão brigando contra o Flamengo pelo título. Importante, cara. Importante esse retorno do Pulgar, ter mais um jogador, mais um volante ali, um primeiro volante à disposição. É um jogador que atua também um pouco mais à frente, você pode ter, mas vai muito bem ali de primeiro volante. Cara, você pode ter uma dupla, Jorginho e Pulgar, Pulgar e Saul, né? Jorginho e Saul. Você pode ter várias opções com a volta do Pulgar. Olha, o Flamengo mantém a liderança em valores de mercado no Brasileirão com 4 jogadores entre os mais valiosos. Tá? A informação aí do ranking de jogadores, apesar da predominância, o Flamengo viu uma alteração em sua posição no ranking. O lateral direito Emerson Royal, que anteriormente ocupava o topo da lista, foi superado por Giai do Palmeiras, que agora é o jogador mais caro na sua posição. E essa mudança reflete a dinâmica do mercado e a valorização de novos jogadores. Então, mesmo com a perda de uma posição, o Flamengo continua a dominar a seleção do Brasileirão em termos de valores de mercado. A perda da posição um jogador ali, o Emerson Royal, na lateral direita, que seria o mais caro. O Flamengo conta com 4 jogadores na lista, enquanto o Palmeiras aparece logo atrás com 3 jogadores. O Corinthians tem 2 jogadores e tanto o Internacional quanto o Botafogo tem um atleta cada.
tá? Então, a seleção do Brasileirão em valores, tá? Conforme levantamento do Mundo Bola, é composta pelos seguintes jogadores: Hugo Souza, Corinthians; Giai, Palmeiras; Léo Ortiz, Flamengo; Vitão, Internacional; Piquerez, Palmeiras; Danilo, Botafogo; Andréas Pereira, Palmeiras; Arrascaeta, Flamengo; Yuri Alberto, Corinthians; Samuel Lino, Flamengo; Pedro, Flamengo, tá? Os valores em euros são os seguintes: Danilo do Botafogo, 28 milhões; Yuri Alberto, 22; Samulino, 22; Pedro, 20. Eu acho o Yuri Alberto abaixo do Pedro e abaixo do Samulino. Ok. Pedro, 20; Andréas Pereira, 18; Arrascaeta, 15; Léo Ortiz, 15; Piquerez, 15; Vitão, 12; Giai, 11; Hugo Souza, 10. Ok? Então, o Flamengo aí figurando como principal time, né? Time com mais jogadores caros do Campeonato Brasileiro. Trazer agora a situação do Casimiro, né? Jogador aí que muitos torcedores do Flamengo torcem para vir para o Flamengo. Saiu lá no exterior que o Casimiro deve deixar o Manchester United após a Copa do Mundo de 2026 e que existem clubes do Brasil interessados no jogo. Isso saiu lá fora, tá? Que tem clubes do Brasil interessados na contratação do atleta e que após a Copa do Mundo 2026 ele vai deixar o Manchester United. A gente está aqui, né, nos Estados Unidos, onde vai acontecer, um dos países que a gente vai ter essa Copa do Mundo de 2026, e Casimiro, então, seria disputado por Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Então a gente tem aqui que ele voltou a ser a pauta no futebol brasileiro, tinha perdido espaço nas convocações de Dorival Júnior, retornou à seleção brasileira com a chegada de Carlo Ancelotti, técnico com quem já trabalhou, inclusive na Inglaterra. A permanência do jogador por lá deve encerrar após a Copa do Mundo de 2026, que abre espaço aí para sondagens de clubes brasileiros interessados em contar com o atleta. Está disputado aí, segundo o Jorge Nicola também trouxe, assim como lá fora também já saiu, por Flamengo, Palmeiras, né, e outras equipes brasileiras têm interesse também na contratação do Casimiro, o próprio São Paulo. Tá? O Flamengo é o time que teria a melhor condição financeira, assim como o Palmeiras, para contratar o jogador. O Flamengo, então, considera, segundo informações aí das matérias que saíram, a diretoria do Flamengo, José Boto e companhia, consideram que o Casimiro se encaixa no perfil, né, o próprio Felipe, se encaixa no perfil buscado pelo departamento de futebol, né? Ninguém confirma no clube essas informações, vê no jogador uma oportunidade de reforço que elevaria o patamar competitivo do elenco. Concordo nisso aí, concordo, tá? E ele tem uma ligação especial com o São Paulo, o clube que o revelou, e claro, né, uma eventual negociação vai dar preferência pelo São Paulo. O tricolor paulista então aparece como prioridade uma eventual volta ao futebol brasileiro, justamente pela relação construída entre ele e o clube na base, desde a base, né? Então o Casimiro nunca escondeu a sua gratidão ao São Paulo, o que poderia pesar aí em uma escolha futura, mas o Flamengo e o Palmeiras, financeiramente falando, no Brasil, estariam à frente. Tem também a Arábia de olho, né? Um dos principais obstáculos aí é o alto salário do jogador do Manchester United, estimado em 11 milhões de euros por ano. Além disso, clubes da Arábia Saudita como o Al Hilal e Al Nassr também demonstram aí interesse reforçando a concorrência. Não há uma definição aí imediata. O Casimiro pretende tomar aí uma decisão apenas após a Copa do Mundo de 2026 e a chegada do volante ao futebol brasileiro está descartada de imediato aí na próxima janela, seria mesmo após a Copa do Mundo. Aí sim, mais perto da Copa do Mundo, pode ser que comecem ali as negociações para que o Casimiro, né, faça essa escolha por uma equipe brasileira. Voltando a dizer, há uma grande chance também dele ir para o futebol árabe, que é o futebol que teria condição de pagar um melhor salário, né, para o jogador. Vale a gente falar também que o salário é altíssimo, né?